Olá, meus amores, olha aqui nós novamente, firme e forte e felizes, né? Vamos continuar então com geografia, lá na página 127, e nós iremos até a 134, ok? Meu marca-texto, então vamos lá. Diferentes formas de representações em geografia. Nós falamos sobre quais tipos de representações semana passada? Sobre a representação vertical, que é aquela que a gente vê do alto, como se estivesse de um avião, e a gente olha para baixo e não consegue ver lado nenhum. Da oblíqua, que a gente vê do alto, porém a gente consegue ver os lados, né? E a frontal, que é aquela que a gente tira de frente dos objetos da paisagem. Então, aqui. Agora vamos aprender sobre as representações e suas importâncias para a geografia, compreendendo um pouco mais sobre a realidade dos bairros, dos municípios, do campo agrícola ou de uma área de mapa, por exemplo. Observe a imagem a seguir, elas apresentam alguns tipos de representações. Olha lá, fotografia aérea vertical de uma área urbana. Então, vertical, você vê de cima para baixo. De uma área rural, olha lá, de cima para baixo. Uma visão de satélite, ó, a visão de satélite é muito longe, olha lá, de uma área urbana e de uma área rural. Certo? É uma imagem muito longe. Converse com seus colegas sobre representações produzidas a partir das principais diferenças entre elas e seus usos. Bom, se você olhar aqui por satélite, para que as pessoas olham pelo satélite as imagens? Para ver, olha lá, o que você consegue ver aí por satélite? As regiões, os tipos de construção. A área rural, principalmente o satélite, ele consegue observar o quê? Quem é que está desmatando a floresta? Né? Que nem aqui tá cheio de árvore, eles têm essa fotografia do lugar, aí de repente eles olham e toda essa parte aqui, ó, sumiu, as árvores todas sumiram, está tudo assim, aí eles sabem o que? Que foi desmatado, então aí vai lá o representante, a polícia militar não, a polícia ambiental, e vai ver o que está acontecendo, por que estão desmatando essa região, né? E aí eles conseguem ver essas informações. Convide alguém de sua família para juntos pesquisarem uma imagem de satélite e uma fotografia área do local onde você mora, em aplicativo ou em programas de computador. Com esse contato, como esse contato foi útil? Como você acha que o uso desses recursos pode contribuir para conhecer o lugar onde você vive, para as melhorias da comunidade? Gente, essa não precisa pesquisar, tá? Mas eu peguei aqui uma imagem da cidade de São José do Rio Preto. Se vocês olharem aqui... Aí aparece mais. Se vocês olharem aqui, é uma imagem do satélite, tá? Na região de São José do Rio Preto. Então, ó, olha a imagem de satélite, como ela é muito longe. A gente nem consegue ver, né? Direito as informações aqui. Mas vocês estão vendo? Cada cor aqui que está passando aqui, ela tem uma representação. Nesse site, a Pro não pegou nenhuma representação, não tinha nada. Mas se você olhar, ó, o nosso município é composto pela área urbana, que é muito grande, e pela área rural, que são poucas partes você consegue observar aqui, né? Então, aqui você não precisa pedir para ninguém, a Pro já colocou uma fotografia. Fotografias aéreas. Em seu cotidiano e durante seu estudo com este livro, você já se deparou diversas vezes com diferentes imagens que reproduzem vistas aéreas, oblíquas e verticais. Mas você já se perguntou o que são essas fotografias aéreas e como elas são obtidas? Durante muito tempo, as fotografias aéreas foram obtidas por meio de câmeras acopladas a aviões que realizavam voos de baixa altitude, a fim de registrar as informações da área. Então, antigamente, se eu quisesse tirar foto do alto ou filmar a cidade do alto, o que eu fazia? Era colocado uma câmera fotográfica num avião, aqueles aviões que vão bem baixinho, bem devagarzinho, ou no helicóptero, para fazer a filmagem, certo?
Hoje, nós não precisamos disso, hoje nós temos o drone. Olha só a evolução, a tecnologia, né? Não precisa mais amarrar uma câmera no avião, no helicóptero para poder fazer a filmagem vertical. Não, simplesmente você manda o drone. Ali por controle remoto, você comanda o drone e ele vai filmando a região. Muito mais prático, certo? Então, aqui é uma representação, ó, um avião, né? Ele está filmando essa área aqui. Hoje, as imagens de satélites e fotografias aéreas fazem parte do cotidiano. Elas estão em todas as mídias. Isso vem favorecendo o treinamento do leitor ao ver a paisagem de uma maneira diferente, do alto, e assim aumentar seu campo de visão. A observação das paisagens realiza-se de diferentes formas e cada uma favorece a identificação e a interpretação de objetos ou fenômenos, ok? Essa informação aqui, ela foi tirada, ó, ela foi escrita por Andréia de Castro, ela foi retirada do Espaço e Tempo São Paulo. Está disponível aqui, ó, nesse site dessa revista da USP. Bom, as fotografias aéreas são organizadas em conjunto, utilizando-se uma técnica específica, de maneira a representar áreas maiores, como pode ser observado a seguir. Olha, então, ó, plano de fotografia. Então, ó, se você vê, né, os aviões estão aí fotografando uma área, e aqui, ó, é composição de fotos aéreas. Então, eles vão fotografando as áreas e depois você vai montando a ordem dessas fotos, entenderam? Olha só, tirou uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui. Aí o que aconteceu? Você vai juntando as fotos como se fosse um quebra-cabeça para formar as ruas. E agora não precisa mais disso. Você tem o drone, né? Aqui, ó, vai falar sobre o drone. Com o desenvolvimento da tecnologia, a obtenção de fotografias aéreas se tornou um processo muito mais fácil do que no passado. Na verdade, gente, tudo que hoje favorece a tecnologia é tudo muito mais fácil do que antigamente, se vocês pararem para pensar. Então, olhem lá. Olha, uma pessoa controlando o próprio drone pelo celular. Esse equipamento chamado de drone, ele tem sido utilizado, entre outras funções, para o registro de fotografias aéreas, substituindo os aviões. As fotografias aéreas podem nos ajudar a conhecer locais vistos de cima. Às vezes você não sabe que tem um local ali porque você não vê, mas um drone ou uma vista aérea do alto, você consegue visualizar muitos lugares, sobre a visão oblíqua ou vertical. Em áreas de difícil acesso, como matas e floresta, podemos registrar informações sem precisarmos adentrar nelas, entrar no meio da floresta. Já em áreas de cultivo, por exemplo, essas fotografias ajudam os agricultores a acompanhar o desenvolvimento das plantações. Então, às vezes, o agricultor, ele plantou tanto, que às vezes ele precisa ver como estão as plantações dele. Então, em vez de ele ir lá caminhar e tanto lugar, que a plantação é gigantesca, ele manda o drone. Ele faz até uma filmagem, né? Pertinho das plantações, de longe das plantações, como ele quiser. E ele vai observando, ó, como você tá vendo a mãozinha aqui na foto. Certo? Muito mais prático, né? Muitas coisas vieram para o quê? Para facilitar as nossas vidas. Muitas coisas, tem coisas que vieram para quê? Não para facilitar, mas muita tecnologia veio para, como que eu vou falar? Para tirar um pouco do emprego de pessoas, né? Porque usa-se a tecnologia e não precisa tanto da mão de obra, como a gente já falou bastante já. Com as fotografias aéreas, também podemos elaborar diferentes tipos de mapas. Essa utilização é muito difundida. O que é difundida? É muito espalhada, muito utilizada na geografia. Você terá mais informações sobre esse processo na próxima unidade, no mapa, no trabalho com mapas. Então, na próxima unidade, nem lembro se é a unidade 6 ou é a 5. Então, vamos ver aí. Página 131.
Fotografia aérea na visão oblíqua. Então, olha só, na visão oblíqua eu tiro ela do alto, porém eu vejo os lados. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tô vendo o lado de tudo, porém é do alto. Na fotografia vertical, nossa senhora, tá muito torta a minha mão aqui. Na vertical, se você olhar, ó, na fotografia aérea vertical, você vê do alto, de cima para baixo, certo? Ao comparar as duas fotografias aéreas, podemos observar dois tipos de visão que esse recurso é capaz de gerar. Quais são esses tipos de visões? Olha lá, visão oblíqua. Ó, você tá vendo aqui, ó, visão oblíqua, tá falando aqui. E a visão vertical, tá na própria imagem mostrando. 134. Imagens de satélite. Então, imagem, olha lá o satélite. Antes de ler, olha o satélite onde ele fica, né? Lá no espaço. Os satélites artificiais são equipamentos que estão no espaço sideral e que enviam informações úteis para o nosso dia a dia. Na imagem a seguir, observe um satélite no espaço sideral, próximo ao nosso planeta. Então, se você vê sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, sua tia, viajando ou andando na cidade com GPS ligado, saiba que o sinal do GPS é emitido por quem? Pelo satélite, certo? Ao redor do nosso planeta, há inúmeros satélites que funcionam de modo conjunto e enviam informações a todo instante para bases instaladas na superfície da Terra. Então, muitas vezes, você sabe, lá você está assistindo, a mamãe está assistindo um jornal e no jornal fala assim, olha, amanhã vai fazer frio. Olha, amanhã vai chover. Por que essas pessoas têm essas informações? Porque nós temos aqui, né, aqui no espaço, satélites que estão mostrando esses fenômenos da natureza, ok? Olha, satélites no entorno da Terra atuando de modo conjunto para obtenção de informações. Na verdade, gente, o espaço sideral está se tornando um lixão. Por que lixão, Pro? De tantos satélites que nós temos já lá. Está virando um lugar poluído de tantos, não poluído de poluição de fumaça, não, mas de tantos satélites. Porque os que vão deixando, os satélites que são muito antigos, eles vão substituindo-os por mais modernos. E os que eram antigos, eles ficam largados lá no espaço. Então vai virando um lixo lá, infelizmente. Então o ser humano até no espaço está poluindo com tanto lixo de satélites jogados. Triste, né? Página 133 e a 134, que é a última. Na superfície, as bases possuem grandes antenas direcionadas ao espaço que captam as informações enviadas por satélites. Então, você está vendo aqui, né? Aqui são gigantescas antenas que estão captando as informações dos satélites. Entre as informações coletadas por esses dispositivos estão as imagens de satélite. Essas imagens são obtidas a grande distância, certo? Sendo registrada por sensores instalados nas satélites artificiais. Para entendermos um pouco mais sobre como são obtidas essas imagens, observe a imagem a seguir. Então, você tem aqui, ó, aqui é um satélite, certo? Ó, antena no prédio, antena nas casas. Após o recebimento dessas informações, os dados são analisados e as imagens tratadas ou reagrupadas, de modo a facilitar a visualização. Observe um exemplo de imagem de satélite na página a seguir. Note que há áreas em branco, são nuvens. É comum obter a aparição de nuvens na captação das imagens, uma vez que os satélites se situam acima. Então, se você olhar aqui, ó, imagens de satélites de área coberta por nuvens. Então, você está lá no satélite lá no espaço,
e vê toda essa parte branca. Ai, professora, é neve, certeza. Não, não é neve. Aqui não. Aqui são nuvens, tá? E dependendo do formato que elas estão, mostra o quê? Se está tendo um tornado, né? Se está tendo, dependendo como elas estão mostrando, às vezes tem chuva, certo? E aí que é onde eles passam a previsão do tempo. As imagens dos satélites são obtidas a partir de pontos mais altos que as fotografias aéreas. Deste modo, elas podem retratar áreas maiores por meio de uma única imagem. Não precisa ficar tirando várias imagens, né? Nos satélites. Assim como as fotografias aéreas, as imagens de satélite também são muito utilizadas na produção de mapas. Atualmente, elas têm sido utilizadas de outras formas, sendo comum, por exemplo, encontrarmos essas imagens com base para conteúdos de livros, de revistas e de programas de televisão. Os programas que mostram a previsão do tempo, como eu falei, que nos orientam se teremos chuva, se teremos ventos ou se teremos dias ensolarados, têm cada vez mais utilizado imagens de satélites. É importante saber que, neste caso, essas informações recebem tratamento para ajudar a nossa visualização antes de serem apresentadas. Então, ó, tem um programa de televisão e falando, é claro que ela vai mostrar, ela vai melhorar a imagem para que a gente entenda, certo? O que se passa naquela imagem. Porque as imagens de satélites, elas são bem mais diferentes do que você está vendo aqui. São imagens que, para colocar no livro, eles dão uma melhorada para a gente poder observar e entender, certo? Porque senão são só os estudiosos mesmo, certo, galerinha? Ficamos por aqui, então, na nossa aula de geografia e até a próxima aula, se Deus quiser.